Sabe qual é, em termos de equipamento hoje, a maior contribuição em dólares da pauta de exportação chinesa? É só olhar na rua aqui, gente. Se você olhar aqui em São Paulo, já está invadindo. Brasil, já está invadindo. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e hoje estou com uma presença especial. Ele que é o Alexandre Silvério, possui mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, mais de 25, não mais do que 30, né? Quase 30, quase 30, Luiz Felipe. De 2011 a 2020 foi responsável pela estratégia de renda variável na ZQuest. Qual foi CIO por lá também? Silvério é formado em Engenharia da Produção pela PUC Rio de Janeiro, possui MBA executivo em Finanças pelo IBMEC Rio de Janeiro e também cursou o Advanced Investment Management Program na London Business School e o programa de Leadership em Harvard. Obrigado aí pela presença aí, obrigado mais uma vez aí, vocês sempre disponíveis aí para bater esse papo aqui com a gente. E Alexandre, queria que você começasse aqui esse podcast falando quem é o Alexandre, como que foi esse movimento aí, você saindo da ZQuest, fundando uma corretora nova. Diz aí pra gente como que foi esse início. Bom, obrigado Luiz Felipe, obrigado a Mais Retorno, é um prazer para mim representar a Tenax Capital aí. Acho que a Tenax Capital nada mais é do que a realização e concretização de um grande sonho. Um sonho não só meu, mas de vários profissionais que já tinham trabalhado juntos em várias instituições, né? Costumo dizer que a gente tem uma gestora hoje com 30 pessoas, com 1,3 bilhões de reais sob gestão, que foi sendo montado ao longo dos 2 últimos anos, trazendo um grupo de profissionais que já se conhecia, já tinha trabalhado em diferentes lugares, não só na ZQuest, mas também em outras instituições financeiras. Eu tenho sócios lá que trabalham comigo há mais de 25 anos em várias outras instituições. Eu tenho duplas de gestores que trabalharam em bancos de investimento juntos, na tesouraria de um dos maiores bancos americanos, por mais de 8 anos juntos. Então, isso para mim é muito importante para uma gestora. Eu tenho uma frase meio pronta que diz que gestora de recursos é uma junção de pessoas e processos. Mas somente boas pessoas, sem processos bem definidos, e aí eu estou falando de processos de risco, processos de investimento, obviamente, mas toda a esteira e processos de venda, processos de controle são muito importantes, mas ao mesmo tempo, só processos de pessoas não tão alinhadas, não tão competentes, também não vai funcionar. Então eu acho que, por isso que eu falo que é a concretização de um sonho. A gente está completando 2 anos agora, no final de fevereiro. Foram 2 anos longos. Teve bastante coisa nesses 2 últimos anos, né? A primeira cota da Tenax, que a gente lançou os nossos 3 primeiros fundos, foi no dia 25 de fevereiro de 22, dia seguinte do início da guerra da Ucrânia. De lá para cá, a gente já teve mais guerra, a gente já teve subida de taxa de juros, queda de taxa de juros aqui no Brasil, início provavelmente do ciclo de flexibilização, a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas foram 2 anos intensos, mas eu posso te garantir que foram 2 anos, dentro desses vários anos de mercado, os melhores da minha carreira, porque colocar um projeto desse de pé num cenário que a indústria de fundos teve 2 anos difíceis, né, com resgates maciços, em todas as classes, mas principalmente nas classes em que a gente atua, que são fundos multimercado e fundos de renda variável, a gente teve um sucesso relativo muito bom. Hoje, ter 1,3 bi, tendo começado lá em fevereiro de 22 com 200 milhões, acho que foi uma história de sucesso e estou muito confiante. Vamos falar das perspectivas, vamos falar do cenário, mas estou muito confiante de que a Tenax vai continuar se destacando, vai poder crescer mais ainda, e a gente conta aí com os nossos profissionais, mas também com os nossos clientes e parceiros para a gente conseguir esse sucesso. Muito bom. E esse processo que você trouxe, né, tem uma questão de confiança importante, né? E como você disse, os últimos 2 anos, e 2023 foi um mar sangrento aí para a indústria de fundos de investimento no geral.
alguns fundos tendo que fechar, tendo que fazer fusões ali para segurar um pouco as pontas, fundos grandes tendo o PL reduzido pela metade, e não foram poucos que tiveram esse nível de queda. Então, realmente, sobreviver nesse momento... A palavra é essa, né? Sobrevivência. Sobrevivência nesse momento é um ponto super positivo, que também mostra resiliência nos processos, né? Muita gente errou na mão nos custos, acelerou em um momento que trouxe mais dificuldade ali para o processo, para você conseguir conduzir uma casa de gestão, que não é simples, né? Você conduzir uma casa de gestão que você tem que remunerar bem as pessoas, aliás, né? É obrigatório você remunerar bem as pessoas, porque não dá para você ter alguém tomando conta do dinheiro de alguém se não for competente, não tiver um bom orçamento ali para se desenvolver também. Então, parabéns aí pelo início, pela estrutura. E agora eu queria já usar sua sabedoria, seu conhecimento, sua história, sua vivência para o tema que eu acho que vai ser recorrente aqui no nosso Retorno Cast, que são os investimentos para 2024. Para o investidor, os 2 últimos anos também foram muito duros, não foram só para os fundos, né? Até por isso que eles estão procuraram alternativas e muitos fundos sofreram resgates, né? Mas, no geral, para a indústria foi muito difícil os últimos 2 anos. E quando a gente olha a perspectiva para 2024, uma tendência de queda de juro, né? Uma situação, entre aspas, acomodada do risco fiscal Brasil, né? Tem algumas questões que precisam ser ainda debatidas, mas parece que o mercado absorveu bem essa questão ali dos riscos fiscais no curto prazo. Nos parece um caminho interessante para uma tomada de risco. E eu queria iniciar com esse tipo de abordagem. Como você está vendo, Silvério, o Brasil para 2024? Bom, ótimos pontos, Felipe. Eu vou começar, talvez fazendo até uma retrospectiva um pouco, né? Não vamos muito longe, não. Vamos em 2023, como você falou, e aí tentar traçar cenários aqui e perspectivas para 2024. Começando pelo lado do investidor, acho que a gente tem um grande desafio na indústria de investimentos, e eu tenho falado um pouco sobre isso recentemente, né? Que é diminuir um pouco a dependência do investidor dos títulos incentivados. A gente tem aí uma certa... os investidores estão muito acostumados a esse tipo de risco. Isso, obviamente, que teve um impacto na indústria de fundos e também na tomada de decisão dos investidores. Mas eu acho que isso está num contexto macroeconômico e microeconômico, obviamente, que sempre deve guiar a tomada de decisão para os investimentos. Em 2023, o que a gente pôde assistir, e a gente recentemente lá na Tenax soltou uma carta trimestral falando sobre o grande tema que a gente enxergou de 2023, que foi a desinflação global. Lembrando, né, a gente veio de um processo, depois da pandemia, de uma forte aceleração de inflação no mundo. Essa inflação, injeção de dinheiro, inicialmente foi de bens, depois a injeção de dinheiro levou a uma inflação de serviços muito forte. O mercado de trabalho ficou muito apertado, principalmente nos países como os Estados Unidos. Mesmo aqui no Brasil a gente teve um mercado de trabalho bastante comportado, ou seja, o ambiente de inflação até 2023 foi muito forte. A partir de 2023 a gente teve queda de commodities, né? Lembrando, né? Tivemos a guerra da Ucrânia em 22, tivemos uma série de choques em commodities que fez com que as commodities subissem, o que atrapalhou ainda mais a inflação e acabou levando a inflação a um patamar que em muitos países a gente não via, nos Estados Unidos, por exemplo, desde a década de 70. Isso trouxe a um processo de aumento de juros globais e que em 2023 a gente viu um retrocesso da inflação, que na nossa visão é um retrocesso que provavelmente ao longo de 2024, em diferentes proporções, para cada região, a gente vai continuar enxergando isso. No Brasil isso começou mais cedo,
essa queda da inflação começou já ao longo do ano passado, metade do ano passado. A gente tem isso acontecendo também nos Estados Unidos. Os dados recentes de inflação nos Estados Unidos corroboram uma visão de que lá esse processo desinflacionário também está em curso. E por que isso é muito importante analisar à luz de 2024? A consequência que essa desinflação global vai trazer é um processo de queda de taxa de juros ao redor do mundo. Acho que a única exceção é o Japão, mas acho que o Japão hoje ele vai ter muito menos impacto para o cenário global de mercados em si do que uma queda de taxa de juros nos Estados Unidos, uma queda provavelmente ainda nesse primeiro semestre também na Europa e a continuidade do ciclo de queda aqui no Brasil. A gente começou essa queda no segundo semestre do ano passado, só lembrando, a gente estava com a Selic a 13,75 por muito tempo. E isso para a decisão do investidor, seja um investidor pessoa física, para um gestor, é muito complicado, porque é muito juro, né? Vamos falar a verdade. Perfeito. E ainda com essa questão toda dos incentivados. Diante desse cenário de desinflação que começou no ano passado e dessa grande probabilidade de que a gente segue caindo juros no mundo, no Brasil a nossa previsão, por exemplo, Felipe, é que a gente vai alcançar uma taxa de juros ao longo desse ciclo de corte abaixo de 9. A gente acha ainda que a Selic, 2024. provavelmente entre o final de 24 e o início de 25. A gente deve continuar, na nossa visão, em cortes de 50 bases. A gente está hoje aqui gravando, né, num dia uma super quarta, especial, né, que é uma super quarta, ou seja, vai ter reunião do Fed agora no início da tarde, já está ocorrendo a reunião do Copom desde ontem e o resultado da reunião do Copom vai ser anunciado hoje no final do dia. E eu acho que tudo conspira para dois resultados dessas reuniões. Começando pelo Copom, uma manutenção desse ritmo de corte de 50 basis points, ou seja, de 0,5% por reunião. Isso vai levar a Selic para 11,25 nesse momento. E a gente acha que ele vai continuar com uma comunicação que deve mostrar que o caminho é esse. Por que a gente acha que ele não deve acelerar, por exemplo, o corte de juros? A gente acha que o Banco Central está fazendo um trabalho louvável, tomou pancada pra caramba, né, ao longo dos últimos anos, e está entregando, né? Se a gente olhar a projeção de inflação, tanto pelo Focus, mas na própria Tenax, para 2024 para 2025, a gente caminha para muito próximo do centro da meta. A inflação de 23 no Brasil foi uma vitória. A gente terminou o ano com 4,6%, que é o número dentro do intervalo da banda, mas vindo de um número muito mais alto de 22. Então eu acho que o Banco Central ganhou credibilidade, houve mudanças na composição do Copom desde o ano passado, o arcabouço por trás da tomada de decisão de política monetária se mostrou muito forte, não houve mudança de meta de inflação e a inflação está convergindo para um patamar bastante saudável, em torno de 3,5%, que é a nossa projeção média para 24 e 25. Lá para fora, a gente tem uma visão de que a economia americana segue muito resiliente, muito forte, mas o processo desinflacionário está acontecendo. E aí fica a grande dúvida. Hoje o Fed não vai mexer na taxa de juros ainda, eles estão trabalhando com intervalo entre 5 e 5,25 para a taxa de juros lá, o Fed Fund, como a gente chama, né, que é a taxa de juros básica da economia americana. Na nossa previsão, e aí a gente tem um time lá de economia e da área macro que olha muito no detalhe, então todos os dados que saem dos Estados Unidos, é muito provável que ele queira manter em aberto a possibilidade de começar o ciclo de queda de juros em março, mas não necessariamente ele vai se comprometer com isso. Então hoje o mercado precifica 50% de chance de corte em março e 100% de chance de corte em maio. Como eu acho que daqui até março ainda tem vários dados importantes, lembra que eu falei, a economia americana segue forte, até mais forte do que a gente imaginava depois do choque de juros que a gente teve. O que até alguns economistas consideram que talvez a economia americana pode trabalhar com um juro real, que é o juro que você pega o juro da economia e tira a inflação, até mais alto do que no passado.
muitos anos a economia americana girou com um juro real próximo a zero, em alguns momentos até negativo. Hoje esse juro real quando você olha para o atual nível e a inflação projetada, é acima de 3. Quando você olha para a curva futura, isso é perto de 2. Eu acho que vai ficar por aí, tá? 2% de juro real nos Estados Unidos. Isso não traz um desconforto para os investidores assumirem riscos? Eu acho que não. E vou explicar por quê. A minha sensação é que se os juros começarem a cair, né, e a gente começar a enxergar esse processo nos Estados Unidos, seja em março, o nosso cenário base na Tenax ainda é março, mas a gente tem muitas divulgações de dados de inflação e de emprego até lá. Mas mesmo que seja em maio, a sinalização que o corte de juros vem num cenário em que a economia americana segue um processo lento de desaceleração, eu acho até que é o chamado soft landing, o pouso suave, como as pessoas costumam dizer, eu acho que isso é positivo para a economia global e até mesmo para a tomada de risco, porque tudo fechando esse cenário todo, então a gente tem desinflação, uma inflação mais baixa, juros mais baixos, uma economia que não está... Um dos nossos sócios sempre comenta isso, né? O ideal para o Banco Central é reduzir os juros quando ele pode reduzir os juros, não quando ele precisa reduzir os juros. Porque Perfeito. Ele precisa reduzir os juros quando, Felipe? Quando tem um problema. Quando tem um problema. Quando a economia está fraca, gente. Então, ele está podendo reduzir os juros. Então, esse é um cenário muito bom. Agora, tem outras variáveis importantes, né, que a gente está vivendo. É óbvio que a gente tem que olhar para o cenário como um todo. Então, a gente tem riscos geopolíticos, a gente tem uma eleição americana pela frente, e tudo isso vai fazer parte. Tem a discussão fiscal lá fora, aqui dentro tem a discussão fiscal, como você bem colocou, em relação a como, né, os gastos do governo vão caber dentro do orçamento, a todas as fontes de receita que o governo está tentando capturar em relação a reonerações de alguns setores, o que o ministro Haddad chama de um rearranjo tributário no Brasil. E eu acho que ele vai, ao longo de 2024, continuar perseguindo novas receitas, até porque a nossa meta de superávit primário, na verdade de zero, né, de gasto, é um equilíbrio das contas públicas esse ano, me parece bastante inexequível, muito difícil de ser. Desafiador. É muito desafiador, até melhor falar assim. E eu acho que a gente vai ter um número pior que esse, mas que não vai assustar o mercado. Eu acho que quem faz a conta na ponta do lápis ali, o próprio Focus mostra isso, né? Já tem uma previsão de déficit em torno de 0,6, 0,8, dependendo da casa, e a gente vai caminhar para isso. Eu não acho que isso seja um grande problema, mas a gente tem que ir acompanhando ao longo do tempo todos esses riscos adicionais. Mas o cenário base da casa, da Tenax, é um cenário que é positivo para risco. E os investidores, provavelmente, ao longo de 2024, vão precisar se posicionar para desacostumar de um juro tão alto como a gente ficou acostumado nos 2 últimos anos e buscar alternativas, claro, com gestores, com ativos, mas que vão ser ativos, que vão demandar um apetite de risco maior do que aconteceu nos 2 últimos anos. Até porque 9% de juro, aquele 1%, famoso 1% ao mês, esquece. A gente já não tem agora, né? Quem está no CDI ali já não tem mais 1% ao mês. E isso começa a fazer diferença, principalmente para quem olha, né? Quem vive de renda, exatamente, vai ter esse movimento. Eu queria colocar mais um ator nessa conversa, que é a China. Por quê? A gente tem visto, né, o Brasil aumentando a comunicação direta com a China, importações e exportações, e a gente virando realmente até uma dependência direta da economia. Nosso maior parceiro comercial disparado. Da economia chinesa, preocupando muita gente com a falta de diversificação, porque a China, por mais que tenha apresentado números bons ali de resultado, ainda é uma incógnita, né? Como que a China ela entra nessa equação para colocar mais um evento aí, mais uma variável aí que pode contribuir talvez para esse resultado aqui para o Brasil?
É detrator ou é promotor, né? Vamos dizer assim. Eu diria para você que hoje esse é o maior risco para tanto o Brasil, mas bem como eu acho para emerging markets. Acho que o risco global tem outros riscos envolvidos que a gente já citou, mas para o caso de Brasil, eu acho que uma desaceleração muito forte da economia chinesa traria uma série de problemas. Não é o nosso cenário base. Eu diria que desde que eu acompanho a China, e a China veio à tona, né, muito forte na década de 2000, quando a gente começou a ser um forte exportador de commodities e ela explodiu de crescimento, eu estou esperando o dia que a China vai entregar um crescimento 0, 2. Muita gente falava isso durante muito tempo, na época que a China crescia 10. Só que as pessoas esquecem que à medida que a China foi crescendo e se tornou a segunda maior economia do mundo, o crescimento do PIB é sobre uma base cada vez maior. Então, 5% de crescimento do PIB chinês hoje é muito mais produção de riqueza do que era 10% há 20 anos atrás. Então, esse é o primeiro ponto. Então, 5% de crescimento na China é excelente, pessoal. O crescimento do mundo foi revisto, o crescimento global foi revisto pelo FMI nessa semana, muito em função dos Estados Unidos, mas também com a percepção que a China ainda cresce acima de 4% pelos próximos 3 anos. Ano passado, todo mundo falava que a China ia crescer menos do que 5%. Ela cresceu acima de 5%, em torno de 5,3%. Eu acho que o catastrofismo em relação à China é exagerado, mas há pontos de preocupação. Vou citar alguns aqui e as consequências para o Brasil. A gente tem um cenário em que acho que a maior preocupação é uma diminuição populacional na China. A China já atingiu o seu pico de população. Ano passado foi um dos primeiros anos, eu acho que 22 ainda não foi o caso, mas 23 com certeza, em que a população da China decresceu. A gente não está acostumado com isso. A gente sempre aprendeu que a China só crescia população. É o país mais populoso do mundo durante as últimas décadas. Ele vai perder esse posto. E é esperado de que até em função da própria política de um só filho durante muitas décadas e tudo, a gente tem um decréscimo quase que de 600 milhões de habitantes na China. Está contratado já. Está contratado. Mas, Luiz Felipe, assim, isso é no longo prazo. A gente precisa, como investidor também, entender dinâmicas, tentar olhar para o longo prazo, mas também saber separar quais são as consequências, porque olha o que está acontecendo hoje na pauta de exportação chinesa. Eu acho que isso é bastante interessante. A China sempre foi um produtor de baixo custo. Começou vendendo vestuário, depois passou a vender celulares. Sabe qual é, em termos de equipamento hoje, a maior contribuição em dólares da pauta de exportação chinesa? Veículos elétricos. Então, assim, a gente é só olhar na rua aqui, gente. Se você olhar aqui em São Paulo, já aqui está pelo invadindo. Brasil, já está invadindo. Acho até que isso vai trazer uma consequência, por exemplo, de uma provável discussão sobre guerra de tarifas novamente. A gente teve isso no governo Trump, mas eu não digo só dos Estados Unidos, não. A Europa, as grandes montadoras europeias estão apavoradas com a invasão que os carros elétricos chineses estão fazendo ao redor do mundo. A Tesla hoje, o próprio Elon Musk falou sobre isso, né? Que o BYD, que é o carro lá mais famoso deles, é muito bom. E assim, eu não estou aqui na discussão de como é que eles conseguiram, através de propriedade intelectual, criar isso, mas essa é uma realidade. Então, eu peguei só um exemplo prosaico aqui, um exemplo simples, que está aí à nossa vista, para dizer que eu não acho que a China vai ser o que ela era antes. Eu não acho que a China tem um problema, que é uma mudança de modelo econômico, que sempre foi baseado em investimento, construção de estrada para lugar nenhum, cidade fantasma, né? Todo mundo conhece essa história. Tem que cumprir o orçamento. Exatamente. E ela está tentando, já há alguns anos, passar a ser uma economia de consumo. Isso leva tempo. E isso tem uma questão cultural envolvida, né?
Eu acho que talvez com as novas gerações, e eu vejo isso, eu já estive na China algumas vezes, a população mais jovem chinesa ela está mais propensa a consumir. Mas a população mais antiga, ela era uma população que tinha uma série de traumas até da rede de segurança que o governo era capaz de prover. Então, eu acho que o consumo vai crescer, talvez numa velocidade aquém do que todo mundo, o próprio governo gostaria. Isso vai requerer do governo uma continuidade, é isso que eles estão tentando fazer. O que causa um pouco de nervosismo no mercado é que até a gente achar onde esse equilíbrio vai estar, vai ter um monte de notícia. E os mercados chineses de ações, de títulos de dívida de renda fixa estão sofrendo nos últimos anos. Mas aí eu acho que tem um componente grande também geopolítico, e a gente pode enveredar por isso aqui. O investidor estrangeiro, ao longo dos últimos anos, percebeu um ambiente de negócios, e isso é uma mudança em relação a 10, 20 anos atrás, um pouco mais fechado na China. E isso retraiu muito o investidor estrangeiro de ter exposição em ativos chineses. Hoje, é uma das mais baixas alocações em ações nos fundos internacionais e também de bonds, né, de títulos de renda fixa. Eu gosto de ver isso pelo copo meio cheio, tá? Assim, todo mundo já está meio que saindo, os preços já estão muito deprimidos. Se não explodir, como eu gosto de dizer, ou seja, se não realmente... Não vem uma variável que, né? Sim. Vai ter uma crise bancária na China? Eu, pessoalmente, é a visão minha do Silvério, não acredito. Eu acho que o governo chinês tem mecanismos para evitar uma crise bancária. Crescer um pouco menos, o investidor estrangeiro ficar fora. No preço atual, eu acho até que pode ser uma oportunidade. Eu gosto de olhar as assimetrias, como eu gosto de chamar, né? Quanto tem para subir em relação a quanto tem para cair, quanto é a probabilidade de cada cenário. Eu acho que hoje os investidores em gerais estão fugindo da China. Eles acham que a probabilidade de subir é muito baixa. Isso gera uma assimetria, na minha opinião, até favorável. A gente está de olho, por exemplo, para talvez se expor ao mercado chinês, mas vamos esperar alguns dados consolidarem mais essa visão. E isso, você trouxe um fator importante que eu acho que, inclusive, é receio de grande parte dos investidores e os grandes alocadores, né? Porque a China ela é mais fechada, ela trata diferente os seus dados internos, ela trata diferente os seus executivos, então acaba sendo um tema que já era até precificado, né? Na própria bolsa já tinha essa precificação dessa variável, mas em um cenário, como você trouxe, de mudança, de ajustes, que traz uma maior incerteza, num país que é menos previsível, que gera uma previsibilidade na gente somente por conta do crescimento, fora crescimento fica difícil prever, acaba sendo um fator difícil do investidor, principalmente pessoa física, olhar como uma grande oportunidade. Por isso que às vezes precisa estar acoplado com uma gestão profissional ali, né? Olhando com detalhes, olhando o nível de característica, porque de fato é difícil. Desculpa interromper, eu queria fazer acho que faltou na minha resposta um ponto importante, que a gente falou muito da China e não falou do Brasil. O Brasil está tendo uma mudança importantíssima e que eu acho que você colocou que a gente é o maior parceiro comercial chinês, né? Mas hoje a gente tem uma pauta de exportação muito ligada a commodities e vai continuar. O Brasil, o que dizem, né? O Brasil é uma grande fazenda com algumas minas de minério de ferro, só que a gente vai passar a ser também uma grande fazenda com minas de minério de ferro e os poços de petróleo que produzem bastante petróleo. A gente tem uma percepção que essa mudança da balança comercial do Brasil, e a China vai estar envolvida, porque provavelmente ela também vai ser importadora de óleo cru da gente, né, de petróleo bruto, mas talvez numa proporção não tão grande quanto soja e minério, mas vai ser também. Isso vai mudar muito a cara das exportações brasileiras e isso vai ter um impacto no nosso balanço de pagamento, nas nossas transações correntes e, por consequência,
no valor do dólar e do real. Então, a Petrobras, eu estava vendo esse número ontem, só de impostos, dividendos e royalties, a Petrobras contribuiu com 4% do PIB ano passado. Não é à toa que a Petrobras é algo que o governo olha na lupa. Mas mais do que isso, a partir do momento que a gente entrar em algumas plataformas que vão aumentar a nossa produção de petróleo em 24, 25 e 26, a gente vai se tornar um dos 5 maiores produtores do mundo e um dos 3 maiores exportadores de petróleo do mundo. Isso era inimaginável há uns anos atrás. Eu ia até tocar nesse assunto, colocando um pouco a Europa nesse meio do caminho, porque a Europa tentou fazer um movimento acelerado, né, de mudança da matriz energética, né, energia limpa, e com a guerra na Ucrânia viu que aquela aceleração estava totalmente descompassada com o contexto geopolítico, né? Não, tem que combinar com os russos. Literalmente. Tem que combinar com os russos. E a gente viu, principalmente nos últimos, talvez um pouco mais de um ano ali, uma aceleração gigantesca para a gente, colocando peso novamente no petróleo e energias que até pouco tempo estavam sendo descartadas em alguns contextos, principalmente o contexto verde, né, energia limpa, etc., voltando a esse cenário. E esse contexto, ele pode ser muito mais duradouro do que se era percebido no passado, né, nesse movimento de energia limpa, alguns falando que pode esquecer, mais de 50 anos pela frente, o mundo não tem nem como passar por uma transição energética tão profunda assim. E o Brasil, de fato, pode ser um dos países mais beneficiados nesse processo, né? Como que você enxerga esse impacto no longo prazo? É algo duradouro na percepção de vocês, essa questão energética? Eu não tenho dúvida. Eu acho que eu faço isso tudo na minha vida, tá? Desse jeito. Eu acho que assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Nem o exagero que a gente estava tendo antes de tentar acelerar algo que se mostrou inviável, até porque a gente tinha restrições básicas, né? Acho que as baterias, por exemplo, não tinham lítio suficiente, a gente, ao mesmo tempo, eu não vejo um retrocesso total, por isso que eu falo do equilíbrio. Esse é um tema que vai estar presente nas próximas décadas, de uma maneira mais lenta, talvez, porque da pior maneira possível. E a verdade é que a Europa deu muita sorte, por um lado, porque os 2 invernos não foram tão rigorosos, então eles conseguiram manejar o estoque, principalmente de gás natural, de óleo, para não passar um inverno problemático. E claro, né, também houve ali algum acordo de como o petróleo russo acabou chegando em alguns lugares, mas se mostrou que partir para total energia sustentável /verde era inviável nesse momento. Essa pauta vai continuar, não tem dúvida disso, mas vai levar mais tempo. Enquanto isso, como você falou, o Brasil vai se beneficiar. Acho que o Brasil, e eu tenho vários sócios que falam muito sobre isso, um grande seu amigo, o Paulo. Paulo sempre me lembra disso. Conheço. Então, o Paulo sempre me lembra disso, né? Assim, o Brasil tem água, o Brasil tem produção agrícola espetacular, o Brasil tem minério, o Brasil tem petróleo. Não tem muitos outros países que têm isso tudo, não. Pelo contrário, né? Eu acho que os Estados Unidos têm quase tudo isso e mais todo o que eles têm de tecnologia e tudo mais, mas o resto, quando você fala assim, os grandes blocos globais, né? Europa, China, Japão, os países emergentes, me aponta outro país emergente que tem o que o Brasil tem. Silvério, mas o Brasil tem um monte de problema. A gente sabe disso, a gente vive aqui, a gente reconhece isso, mas vamos tentar tirar esse foco dos problemas e olhar o Brasil
à luz de uma comparação com vários países emergentes. A gente tem uma posição privilegiada para essas próximas décadas que serão muito importantes para esses temas. Porque quando a gente fala da energia sustentável, a gente fala também da necessidade de água, a gente fala de uma necessidade de ter uma agricultura sustentável, tudo passa por isso. E o Brasil, mal ou bem, com todos os nossos problemas, nesses setores, a gente é líder. Nosso setor agropecuário não foi à toa que o PIB ano passado cresceu 3% e o PIB agro cresceu 2 dígitos, né? Quase 15%. Olhando para a Petrobras, a Petrobras é a empresa mais desenvolvida do mundo em perfuração de águas profundas. Isso aqui ninguém tira. A Vale é uma empresa entre as 3 líderes, né? E é quase que um oligopólio, vamos dizer assim, é um oligopólio na produção de minério. É uma empresa que, mesmo com alguns problemas, e assim, é inegável que ela passou por várias situações até bastante complicadas do ponto de vista de acidentes recentes, mas ela está investindo, mas é uma produtora premium de minério, que tem um minério, inclusive, de mais alta qualidade do que seus próprios concorrentes. Então, acho assim, o Brasil, se a gente conseguir atacar a questão fiscal, depois vamos falar disso, se a gente conseguir atacar, não entrar em erros do passado, acho que isso é muito importante falar também, a gente tem uma posição global privilegiada. E eu acho que nesse tema que você colocou, da energia e para onde o mundo está caminhando, o Brasil vai se destacar. Isso é um contexto super positivo que conecta, inclusive, com os problemas fiscais, né? Porque uma vez que a gente tem uma aceleração nesse campo, reduz o peso, né, nas costas desses ajustes fiscais. É uma oportunidade, mas também um grande problema se a gente não tem uma consciência e não faz parte da nossa cultura essa dinâmica de equilíbrio fiscal. E isso, pra gente, a percepção que eu tenho, posso estar errado nisso, tá? É que parece que no curto prazo a gente meio que acomodou a situação e falou, entendi e tal. Mas é um problema que já está presente para o médio prazo, já está contratado ali. Como que você enxerga? Como que a gente vai atuar com esse problema, principalmente no médio prazo? Eu acho que você falou um ponto na tua pergunta que eu acho que é matador. A questão fiscal e a questão de gastos do governo no Brasil, ela é independente, na minha visão. Tem modelos de governo diferentes, tem modelos de política diferentes. Mas eu acho que a gente precisa fazer uma análise assim, um pouco não ideológica de que a sociedade brasileira é uma sociedade em que a maioria da população, e eu falo a maioria, não são todos, ela demanda um Estado presente, ela gosta do Estado que participa da vida dela. Então, a gente não pode esquecer da realidade. Então, eu acho o Brasil, toda aquela beleza na parte que eu falei de recursos naturais, perspectivas de aumento de balança comercial pelo petróleo, mas a gente tem um desafio gigantesco de um amadurecimento em relação a essa questão do que é o tamanho do Estado. E esse é o grande problema do Brasil, na minha opinião. A gente flertou com uma tentativa de diminuição do tamanho do Estado, não durou muito tempo, e a gente está voltando para uma política em que há uma clara indicação de que o Estado vai voltar, assim como na década de 2010, né, e meados de 2000 para frente, uma tentativa de tornar o Estado um indutor de crescimento. Eu pessoalmente acho esse um modelo que provavelmente é ruim. É um modelo que vai gerar resultados menores do que o modelo de uma menor participação do Estado. Essa é a minha grande preocupação e isso casa com essa questão fiscal que você colocou. A gente vai se acostumando, como você falou, com determinados níveis. A boa notícia em relação a isso é que não é só o Brasil. O mundo inteiro
está vivendo uma situação de expansão fiscal pós-pandemia e as pessoas não parecem muito preocupadas em resolver esse assunto. Mas, por outro lado, o Brasil partiu de uma base mais alta de endividamento em relação ao PIB e precisa se preocupar com isso. Eu acho que essa é uma discussão, antes de tudo, política, de decisões não só do Executivo, mas passa também pelo Congresso. A gente tem hoje um orçamento muito diferente do que a gente tinha no passado, em que o Congresso tem um poder de decisão sobre o orçamento bastante elevado, e a gente sabe que Brasília demanda gastos, e cada vez mais gastos, e cada vez mais gastos. Como financia isso? A gente tem duas maneiras de resolver essa equação, né? Uma era gastando menos, não é o modelo. Sim. E vamos lá, de novo, aqui sem nenhum viés político ideológico. A maioria da população decidiu por um modelo. Esse modelo vai estar sendo implementado. Eu acho que ele está sendo implementado numa tentativa de que esse aumento de gastos vai ser financiado, por mais que a gente tenha tido uma reforma tributária no ano passado, e olha, foi uma reforma tributária que é um avanço grande, que vai se tornar um PIB potencial maior ao longo dos próximos anos. Isso ficou parado no Congresso também bastante tempo. A gente tem uma agenda arrecadatória no atual governo. É uma agenda de reequilíbrio tributário, retirada de desonerações, incentivos. Alguns casos eu acho até que são válidas as iniciativas, porque existia um certo exagero em alguns setores, mas no final do dia, para simplificar para todo mundo, a gente está tendo um aumento de carga tributária no Brasil. Isso é fato. Exatamente. Para quê? Para financiar um maior gasto do Estado. No longo prazo, eu acho que isso é insustentável. Então, o que eu acho que vai acontecer? Esse aumento de receita vai ser punitivo para o PIB ao longo do tempo, mas não o suficiente para a gente entrar numa recessão ou coisa parecida. E o governo vai ter que aumentar os gastos, talvez não do tamanho que ele gostaria. Então a gente vai ao longo, vai ser super complicado isso, porque a gente não tem uma visibilidade, por exemplo, de quanto cada medida realmente vai arrecadar. O nosso economista que cuida da parte fiscal lá na Tenax, ele sempre fala, a gente vai olhar isso mês a mês. Então, e é por isso que eu acho que quando eu olho para a curva de juros, eu tenho muita segurança de que o Banco Central tem uma percepção de que a gente tem algum controle fiscal. Só lembrando, voltando para 23, a gente começou 23 com uma nova administração, nova não tão nova, né, mas um novo governo, e sem uma visibilidade de como a questão fiscal ia ser tratada. Acho que o ministro Haddad tem feito um trabalho bastante positivo nessa área, é uma voz firme dentro do governo em relação à necessidade de se demonstrar responsabilidade fiscal, e não foi à toa que ele apresentou um arcabouço fiscal no primeiro semestre do ano passado, que por mais que pode não ser perfeito, ele nos tira de uma trajetória assim, de explosão fiscal. Ainda assim, a gente não consegue enxergar, pelo menos nos próximos 4 anos, uma diminuição da relação dívida-PIB, que é fundamental para a gente enxergar uma redução de juros de longo prazo, para a gente olhar para uma NTN-B, que todo mundo aqui acompanha, e assim, ela está lá 5,5%, uma NTN-B 2035, 2050, até mais do que isso. Vamos falar a verdade, Felipe, é muito juro real, é muito juro real. A gente precisa que essa equação gasto e receita comece a se equilibrar um pouco mais. Para esse ano, o governo ainda tem uma meta de 0 de déficit primário. Ninguém acredita, verdade, acho que nem o próprio governo acredita. O Focus, né, que é aquela pesquisa semanal do Banco Central que acaba recolhendo as informações dos players de mercado, está em algo de menos 0,8.
O viés para isso, acho até que é um pouquinho melhor, mas se vier 0,8 e a meta for alterada de 0 para 0,5, eu acho que a gente vai ser aquele aluno nota 6, como todo mundo fala por aí. Passando o aluno nota 6 faz uma provinha de é o Brasil nessa parte. A gente é um aluno nota 9 na parte de recursos naturais, um aluno nota 5, quase 4 nessa parte fiscal. Aí você soma isso, vai dar uns 6 e pouco e tudo mais. Na média passa. É por aí. É por aí. Esse é um tema que eu acho que constantemente vai ter que ser debatido no país como o Brasil, porque dificilmente a gente vai ter uma remodelagem política e estrutural, como você mesmo disse, existe uma demanda, né, de grande parte do povo por isso, um anseio por isso, então é uma construção cultural. As pesquisas são inegáveis, tá? Assim, se você fizer a pesquisa, é isso mesmo. Não adianta a gente achar que é diferente. A gente, eu costumo dizer que a gente não pode viver numa bolha. O papel do gestor, né, e do investidor, tá? Do investidor em geral, é tentar enxergar fora daquele universo que ele convive, que ele vive, e tentar enxergar o Brasil como um todo. Não é fácil. A gente, na Tenax, tenta fazer isso como? Visitando, por exemplo, as empresas que a gente investe. Então a gente vai na cozinha, vai na cozinha, mas a gente aproveita para também, e até mesmo nos nossos comerciais, quando vão visitar os escritórios, por exemplo, a gente tenta pegar essa cor, né? Esse cheiro, vamos dizer assim. E o Brasil não é nem a Faria Lima e nem o Leblon, gente, né? Assim, para falar dos dois centros financeiros, vamos dizer assim, de São Paulo e Rio. O Brasil é muito mais que isso, né? E as pesquisas mostram isso. Eu só quis colocar esse ponto porque eu acho que a gente fica muito focado nos indicadores, no que a inflação saiu, o que a empresa tal está falando. Sim, gente, tem um contexto muito mais amplo por trás disso. E o gestor e o investidor que não prestar atenção nisso acaba tomando decisões com um volume de informação que leva a quase que um viés que confirma as suas percepções. E isso é um grande problema e leva a erros. Corre o risco de entrar naquilo e aquilo lá se fortalecer dentro das convicções, e quando você vai ver, você não está abrindo. Eu chamo de confirmation bias em inglês, que é o viés afirmativo, para confirmar a sua opinião. É a pior coisa que pode ter. Perfeito. E diante desse contexto que a gente trouxe, né, as oportunidades para o Brasil, o que a gente deve esperar para 2024, olhando um pouquinho, né, o que aconteceu em 2023, impacto dos Estados Unidos nas economias do mundo, de China, principalmente nos emergentes. O que seria o grande tema para você em 2024? Falar, olha, o investidor, pessoa física, tem que olhar para essa categoria. Tem algo que pode ser chamado de grande tema que possivelmente vai acontecer aí em 2024? Fazendo esse link todo do que a gente falou dos anos anteriores, né, desse processo desinflacionário de 23 e desse processo que a gente enxerga que ainda está no início, nos Estados Unidos nem começou, mas no Brasil ainda tem muito espaço, é a queda de juros. E o que essa queda de juros vai trazer para o bolso do investidor e para a tomada de decisão dos ativos em que ele estará aplicado ou investindo ao longo de 24. É óbvio que tem uma série de outros pontos, até de legislação que vai impactar nisso, mas eu acho que o ideal aqui é a gente focar nesse tema, no tema assim, os juros vai cair. O que eu faço, né, a partir dessa constatação? Bom, a primeira coisa é que, como você mesmo falou, a moleza do 1% aos juros vai terminar. Aonde estão as oportunidades na nossa visão? Acho que nos juros reais, né? Ou seja, o nosso grande tema é aplicar juros ou seja, acreditar que os juros futuros serão menores do que está precificado na curva de juros e os derivados ativos disso que vão se beneficiar desse cenário. Então, bolsa, por exemplo, é um desses ativos, mas começando pela renda fixa, vamos dizer assim. A nossa sensação é que a renda fixa no Brasil
tem prêmio na curva de juros, ou seja, nos pré-fixados, mas o maior prêmio está na taxa de juros real. E aí é o link da queda da taxa de juros e da questão fiscal. Mas, como eu falei, uma NTNB a 5,5%, eu acho que isso não é sustentável e muito provavelmente a gente vai ver esse juro real caindo no Brasil. A consequência disso para a Bolsa é imediata. É uma redução do custo de oportunidade das companhias, a gente chama, né, de o famoso custo ponderado de capital da companhia. A gente vê muitos setores que vão se beneficiar disso na Bolsa. A gente cita sempre o setor elétrico como empresas de capacidade de previsibilidade de fluxos de caixa, mas que estão precificadas ainda com taxas internas de retorno dos seus fluxos de caixa muito acima das NTNBs. Então a gente vê empresas com 10%, 11% dentro do setor de utilities, né, de energia elétrica, que provavelmente já trabalharam no passado até com desconto para NTNB e que vão se beneficiar desse cenário de queda de juros. O setor de shoppings, por exemplo, tem que ser bastante seletivo no papel em si, mas tem vários setores, tem vários shoppings hoje listados em bolsa que também vão se beneficiar dessa queda de taxa de juros. Eu acho que, tirando essa temática de bolsa e renda fixa, olhando já para o cenário global, porque isso impacta a moeda, eu não descarto a possibilidade, aliás, é o nosso cenário base, na verdade, do real continuar se apreciando, assim como em 2023 em relação ao dólar. Ah, Silvério, mas para quanto vai exatamente o dólar? Esse é o famoso cálculo hipotético universal teórico estatístico, conhecido como chute. Né? Mas assim, a tendência, a nossa percepção, fazendo link com aquele ponto da balança comercial que eu falei, e mais o início da queda de juros dos Estados Unidos, o que não vai atrapalhar tanto o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. É claro que isso vai comprimir, mas ainda a gente vai ter uma taxa de juros bastante elevada aqui, mesmo que a gente vá para baixo de 9 em relação aos Estados Unidos, que deve baixar para perto de 4, talvez um pouco abaixo, ao longo desse processo. Eu acho que os 4,90 e poucos que a gente está agora, provavelmente vai ser mais baixo o dólar ao longo de 2024. E olhando para ativos globais, a gente também está aplicado em juros na Europa, em alguns países emergentes, e nos Estados Unidos, a nossa sensação é que a Bolsa Americana teve um ano espetacular em 2023, muito em cima de uma grande concentração de poucas empresas ligadas à tecnologia, à questão da inteligência artificial. A princípio a gente até errou essa, é legal falar dos erros também, né? A gente errou essa percepção, a gente não acreditava que a economia americana ia ficar tão forte e que essas empresas iam se destacar tanto a ponto de levar o S&P, né, que é o principal índice da Bolsa Americana, lá para o nível que ele está agora, perto de 4.900. Mas a gente reconhece hoje que talvez ele vai ficar mais caro por mais tempo, até porque o juro vai começar a cair. Existe um movimento de ganho de produtividade na economia americana também que tem tornado o PIB mais resiliente. E esse tema de AI, de inteligência artificial, veio para ficar mesmo, e essas empresas vão continuar crescendo bastante. Não é um ativo que a gente está investido hoje, a gente está comprado em S&P, mas aquela nossa percepção negativa diminuiu bastante. E de novo, o tema para o investidor em geral de títulos isentos, eu acho que vai ser um tema presente ainda, mas eu já escuto alguns movimentos de que, até fazendo o link com a necessidade de arrecadação, existe um estudo para que haja algum tipo de mudança na legislação tributária em relação a esses títulos. Enquanto esses títulos estiverem aí, a gente talvez até tente, dentro da Tenax, se aproveitar dessa oportunidade, e aí algumas novidades vão surgir em termos de produto esse ano. A gente é uma casa de gestão ativa, a gente acredita que a gestão ativa é o que gera valor numa gestão profissional, como você falou, para o investidor no médio e longo prazo. Por isso que dentro dos nossos produtos abertos hoje, a gente segue com uma grande perspectiva para a renda variável, diante de todo esse cenário que a gente falou. Então, os nossos produtos de renda variável vêm tendo uma performance
bastante superior ao índice da Bolsa. Os fundos multimercados macro tiveram um ano muito complicado em 2023, tanto em termos de captação, como a gente falou lá no início, quanto em termos de performance, mas essa é a classe de ativo que dá maior liberdade para o gestor atuar. Então, dentro daquela ideia inicial de pessoas e processos, a gente acredita que se a gente continuar executando o nosso processo de investimento de uma maneira consistente, né, coerente com o que a gente está vendo de cenário, a gente tem muita convicção que essa é uma classe também que vai voltar a chamar a atenção do investidor e aos poucos a confiança vai voltar para essa classe de multimercado. Muito legal, e você trouxe alguns temas ali e com certeza muitos dos investidores que nos acompanham gostam de olhar para isso, até porque estão precisando se posicionar, né? Só que a grande maioria acaba não tendo tempo e se pluga direto em uma gestão que torna efetivo aquelas ações, aquela demanda, né, para construir um portfólio que agregue esse valor, que consiga entender, né, essa variação de preço, entrar no momento mais adequado possível, não digo nem no mais certo, porque se erra no meio do caminho, mas aquela que toma uma decisão mais racional de acordo, né, com o que está sendo estruturado. E eu queria que você falasse quais são os ativos hoje que esse investidor pode acessar dentro da Tenax. Quais os ativos que vocês têm aberto hoje nas plataformas? Na plataforma, a gente, da XP, né, no caso, não só na XP, a gente tem 15 plataformas que a gente atua hoje, 3 fundos, na grande maioria dessas plataformas. No caso da XP, nós temos 2 produtos, mas o Tenax Macro, que é o nosso multimercado macro, está presente em todas as plataformas. A gente tem um produto, esse é um produto que visa bater o CDI, utilizando instrumentos tanto de moedas, renda fixa, bolsa, commodities, ou seja, aquele mandato mais amplo que eu falei. A gente tem o Tenax Total Return, que é o nosso long bias, que é um produto essencialmente de ações, que visa bater o IPCA mais o IMAB no longo prazo. E tem uma carteira que gira em torno de 40% a 80% comprado em ações, mas com muitos derivativos, opções, futuros, para tentar fazer o hedge e evitar grandes drawdowns, como a gente chama, né? Grandes quedas quando a bolsa cai. E finalmente o Tenax Ações, que é o nosso fundo long only, ou seja, aquele fundo de ações tradicional, que está sempre posicionado. A gente, claro, utiliza em alguns momentos que a gente acha que o upside de algumas ações não estão tão grandes, a gente pode usar um pouco de caixa, mas é um fundo que vai estar sempre bastante alocado, acima de 90%, 95% em ações, e que ali resume as melhores ideias da equipe de renda variável em relação às melhores companhias que estão com seu preço em mercado mais deslocado em relação ao que a gente acredita ser o valor justo das empresas. E eu acho que essa combinação desses 3 produtos traz para o processo de investimento da Tenax uma grande vantagem, porque a gestão é muito sinérgica, está sempre muito junto essa equipe. O cenário macro é um pano de fundo para a tomada de decisão de todos os produtos, e aí cada chefe de área, né, chefe da área macro, chefe da área de renda variável, dentro da especificidade daquele mandato, usa o cenário macro e, no caso de renda variável, muito conhecimento em relação às empresas em que a gente investe, então conhecendo a fundo a administração, os riscos, as oportunidades, falando com os competidores, para entender aquela empresa no longo prazo e como aquilo vai gerar retorno para o acionista. Então eu acho que essa combinação macro e micro, que eu falo tanto que é muito presente no nosso processo, é um diferencial da Tenax, principalmente porque a grande maioria das gestoras tem produtos multi-estratégia, mas acaba que esse processo não é tão integrado. No nosso caso, a equipe participa de todas as reuniões, as equipes o tempo inteiro, tanto para entender o que está dirigindo a economia global e brasileira, mas bem como também os impactos que estão acontecendo na ponta, como a gente falou, dos setores e como isso pode até mesmo impactar a economia no médio e longo prazo. Perfeito. E para quem está interessado em adicionar na tese toda essa atividade, toda essa estrutura aqui que a gente conversou, né? Tá aí a Tenax Capital, aí aberta, disponível,
procurem lá. Você tá nas redes sociais? Isso é um ponto bem legal. A gente procura estar próximo ao nosso investidor final, seja de qualquer tamanho. Nossos produtos são super acessíveis. E a gente tem, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, quanto na própria página tenax.capital, www.tenax.capital, vários conteúdos. Então a gente produz não só os boletins mensais em que a gente divulga os resultados dos fundos e uma breve descrição do cenário, mas cartas trimestrais em que a gente discorre sobre algum tema que a gente acha muito interessante. A gente falou dessa carta de janeiro que foi sobre desinflação global. O ano passado a gente escreveu sobre China, a gente escreveu sobre o setor agropecuário no Brasil, sobre o prêmio de risco inserido na Bolsa. Então, convido a todos aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, a entrar lá na nossa página do LinkedIn, acompanhar essas publicações no nosso site e também no Instagram. Muito boa a carta trimestral de vocês. Eu já dou feedback dá aqui ao vivo, spoiler, feedback ao vivo. Eu quero agradecer aí a presença de vocês, Silvério. Prazer aí estar batendo esse papo aí com vocês. Obrigado aí, o Paulo, o time aí também da Tenax. E a gente se encontra mais vezes aqui, que eu vou querer ouvir mais de vocês, essas teses aí. Foi muito interessante, muito bacana o papo. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. E obrigado, pessoal, vocês que nos assistiram até aqui. Se tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, mande pra gente no retornocast@maisretorno.com ou coloque nos comentários aqui do YouTube. Obrigado, pessoal. Até a próxima.